Estudo dos fatores que influem a velocidade de reação. Vamos lá, continuando aqui. O primeiro fator que nós vamos ver vai ser o seguinte. Em primeiro lugar, na verdade nós comentamos sobre isso. Eu vou colocar aqui só para ficar na ordem mesmo. Vamos lá. Em primeiro lugar é a colisão entre as moléculas reagentes. Existem, como a gente já explicou agora há pouco, existem o que nós chamamos de colisões não efetivas e colisões efetivas. Colisões efetivas são aquelas em que, isso que é importante você colocar aí, não há quebra da ligação. Lembre-se, para uma reação ocorrer, as ligações químicas que fazem parte das moléculas reagentes têm que ser quebradas de modo a se formarem novas ligações químicas. Isso é a reação. Então, na colisão não efetiva não há quebra de ligação. Ou seja, não ocorre, isso que é importante, não ocorre reação química. No outro caso lá, das chamadas colisões efetivas, são aquelas em que ocorre quebra da ligação. São aquelas em que ocorre quebra da ligação. E, portanto, a consequência é que ocorre a determinada reação química. Então, o geral que a gente pode colocar, e a consequência geral é a seguinte, é que quanto mais colisões efetivas, maior a velocidade da reação. Ficou claro? O segundo fator que a gente tem que levar em consideração quando uma reação química ocorre é o que nós chamamos de energia. O segundo fator para nós verificarmos quando uma reação química ocorre é o que nós chamamos de energia de ativação. O segundo fator, chamado de energia de ativação. Energia de ativação, vamos tentar explicar o que é isso aqui. É a energia necessária para uma reação química começar. Tudo bem? É a energia necessária para o início de uma reação química. O que você tinha falado, Yasmin? Henrique, eu acertei a questão. Ah, tá bom. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Energia de ativação é a energia necessária para o início de uma dada reação química. Toda reação química ela precisa de uma dada energia para começar. Por exemplo, vamos colocar aqui a queima do álcool. Álcool, não vou colocar nem equação, vou colocar só a ideia mesmo. O álcool ele reage com o gás oxigênio que está presente no ar, e vai produzir gás carbônico mais água. Mas a questão é que se eu colocar um pouco de álcool na minha mão, ele não começa a pegar fogo. Está aqui, ó, eu tenho álcool em contato com oxigênio. Por que a reação química não ocorre? Bom, é simples, porque as moléculas reagentes não têm energia necessária para começar a reação química. Quando eu colocando aqui como exemplo, estava colocando, quando eu coloco aqui o meu álcool, por assim dizer, dentro
nosso pires imaginário aqui, você tem em volta o ar, obviamente. Você tem em volta o gás oxigênio. Mas por que a reação química não começa? A reação química não começa porque não existe energia necessária para as moléculas de álcool reagirem com as moléculas de oxigênio. Ou seja, o contato entre as moléculas não quebra ligações, ou seja, não ocorre reação química. Para que a reação química ocorra, o que você faz? Você aproxima um fósforo e começa a queimar. Quando você aproxima o fósforo aceso, você percebe que é a formação das chamas, indicando que a reação química está acontecendo. Mas por que isso ocorre? Porque você forneceu uma energia para a reação química começar. Essa energia necessária para a reação química começar é chamada de energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para começar uma dada reação química. A energia de ativação é como se fosse uma barreira de energia. E depois que a reação química vence essa barreira, ela continua espontaneamente, não sendo necessário que você fique, por assim dizer, colocando fogo no negócio. Vou colocar aqui o exemplo do que eu estava falando, da reação da queima do álcool. O álcool é o C2H6O. Ele reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Não vamos nos preocupar, pelo menos a princípio, com o balanceamento da equação. Podemos escrever essa equação da seguinte forma. Podemos fazer um gráfico aqui, um gráfico de energia, colocar aqui embaixo o sentido da reação. A princípio, nós temos as moléculas reagentes. As moléculas reagentes, no caso eu estou falando, por exemplo, do álcool e do oxigênio. O que ocorre aqui? O que ocorre é que elas têm que vencer uma dada quantidade de energia, um determinado limite de energia. No começo, elas têm o que nós chamamos de entalpia inicial, ou energia inicial, como a gente já pode revisar em termoquímica. E quando você coloca o bendito fósforo lá, você fornece uma energia na reação. Essa energia se chama energia de ativação. É uma barreira de energia necessária para que as moléculas comecem efetivamente a reagir. Mas depois que ultrapassa a barreira de energia, a reação ocorre espontaneamente. Ou seja, ela vai ocorrendo. Aqui eu vou ter os meus produtos da reação química. Essa diferença entre o inicial e o final, a entalpia inicial e a entalpia final, se chama variação de entalpia. E nesse caso, você pode perceber que a energia está baixando, na verdade. Significa que eu tenho o quê? Significa que eu tenho o que nós chamamos de calor liberado. Ok? Então, isso que é o que nós chamamos de energia de ativação. Energia de ativação é uma determinada barreira, uma energia mínima necessária para ativar as moléculas, de modo que elas comecem a reagir entre si. Aqui em cima, aqui nesse ponto mais alto, forma uma substância chamada Ca. Complexo, vou chamar aqui Ca, que a gente chama de complexo ativado. O complexo ativado é uma substância que forma quando você atinge esse limite de energia, e é ela que permite que a reação química ocorra. Estudar molécula de complexo ativado não faz parte do nosso estudo agora. O que é importante lembrar é que quando você fornece energia para a equação química, ela chega a um dado limite, forma um complexo ativado e é a substância que faz a reação química continuar. Ficou claro que a ideia? Observe nesse caso aqui que quando você aproxima a mão da queima do álcool, você observa que fica bem quente, ou seja, ele está liberando energia. Com respeito a esses tipos de reações, tanto que a gente pode ver isso em termoquímica, existem dois tipos, equações ditas exotérmicas e endotérmicas. Uma equação exotérmica é aquela que libera calor, a equação endotérmica é aquela que absorve calor. Nesse caso, nós observamos o quê? Que essa equação ela é exotérmica, porque eu tenho o que nós chamamos de liberação de calor, liberação de energia. Isso significa para fora térmico, significa calor. Então, estamos liberando calor. Essa é a equação. Outro detalhe importante. É necessário dar uma revisada em termoquímica para entender esses detalhes. Tá bom?
aqui. Outro exemplo que a gente pode colocar, um exemplo bem genérico, que o contrário também é verdadeiro. Se essa equação isso aqui é exotérmica, como é que seria uma equação endotérmica? Uma equação endotérmica, aqui eu tenho, mais uma vez, energia, que é a entalpia, e aqui eu tenho sentido da reação. Então aqui, olha, eu tenho uma entalpia inicial, os chamados reagentes. Para a reação química começar, ela tem que vencer uma barreira de energia, chegando até esse limite aqui. Isso aqui é a energia deste ponto até este ponto mais alto, aqui chamado energia de ativação. E a partir desse momento, ela acontece naturalmente, produtos. A diferença entre esses pontos, o ponto deste cara até este ponto aqui, ou seja, a energia está subindo, é a variação de entalpia, ΔH. Então você observa o quê? Que a reação química ela está ganhando energia. E se ela está ganhando energia, por que ela está ganhando energia? Porque a energia, a entalpia final, é maior que a entalpia inicial, ou seja, ela está aumentando. E se ela está aumentando, essa reação ela é o quê? Ela está absorvendo energia para poder acontecer. Portanto, ela é uma equação endotérmica. Ficou claro aqui? Mas a questão principal com respeito à energia de ativação é o seguinte, que quanto menor essa energia de ativação, ou seja, quanto menos energia ele precisa para a reação química começar, mais rápida será a velocidade de reação. Então, qual é a consequência aqui? Quanto menor a energia de ativação, quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade de reação. Ficou claro aqui? Vamos fazer exercícios.